Olá, Neverton. É Paulo. Eu lhe enviei a minha história do EQM de 17 dias e depois eu fiquei de mandar a história do meu filho Rafael. Mas, primeiramente, eu quero contar a história de tudo isso, o início, o princípio de tudo isso. A minha EQM eu tive por 17 dias quando eu tinha 34 anos, durante uma endocardite. Mas a primeira manifestação que eu tive a respeito de coisas espirituais foi aos 6 anos de idade. Começou da seguinte forma: eu sou o caçula da família, o último, e eu tenho mais 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E eles iam para a escola de manhã e meus colegas, os coleguinhas de rua, todos acima da minha idade, né, que já iam para a escola, e na escola de manhã também. Eu ficava assim praticamente sozinho, na parte da manhã. E era final do ano, outubro de 1967. Aí um dia antes, havia tido uma chuva, que é primavera, né? E eu acordei por volta de umas 8 horas da manhã. Aí levantei, aí minha mãe estava costurando, aí eu peguei, falei bom dia para minha mãe, ela mandou ir tomar café, fui, tomei o café e saiu. Aí eu saí, tomei o café e saí para a rua, para ver se tinha algum coleguinha para conversar, para brincar lá na rua. Aí eu saí para fora de casa, né? Fui até a rua, olhei para um canto, olhei para o outro, nada, nenhuma criança. E eu estava com o meu inseparável cachorrinho, o Dick, que eu havia ganho do meu irmão, esse cachorrinho. Era um tipo Border Collie, branco com manchas pretas. E onde eu estava, ele estava atrás. Aí eu fui até a esquina, olhei a rua para cima, para baixo, nada, não tinha nenhuma criança. Aí como estava meio abafado, assim, eu fiquei na sombra de uma mangueira que tinha lá, esperando ver se aparecia alguma criança, né, na esquina de casa. Aí começou a acontecer uma coisa muito estranha. Dava aquelas tremidas assim, tipo ondulação. Eu pensei, falei, nossa, será que eu estou passando mal, alguma coisa? E dava aquela tremida bem suavemente. Mas e cada hora ela ia aumentando o tempo dessas ondulações. Tipo ondulação. Tipo parecia que ia flutuar. Dava aquela flutuada e voltava. Aí eu falei, nossa, será que eu estou passando? O que eu fiz? Eu deitei no chão. Tinha uma graminha verde. Eu peguei e deitei no chão. Aí a hora que eu deitei, a ondulação começou a ficar maior. Eu falei, nossa, eu acho que vou lá para casa. Aí eu peguei, voltei eu e o cachorro, ele foi lentamente para casa e continuando as ondulações, cada vez maior, continuando a ondulação. Aí eu entrei dentro de casa, não falei nada para minha mãe e, deitei de novo na cama. Eu falei, vou deitar, quem sabe passa, né? Aí eu deitei, essa ondulação foi ficando maior, ficando maior. Aí eu sentia flutuar, sentia aquele... Começava a querer flutuar e voltava, querer flutuar e voltava. Aí eu peguei, fechei bem os olhos e tentei me concentrar assim para passar aquilo lá. Aí de repente teve uma ondulação bem forte e eu separei do meu corpo. Mas com 6 anos de idade eu não tinha conhecimento, ninguém vai ter qualquer tipo de conhecimento desse tipo com 6 anos de idade. Aí eu fiquei flutuando e eu via o meu corpo deitado na cama, o meu corpo. Aí de repente tinha 2 de mim, um flutuando e o outro deitado na cama. Igualzinho quando aconteceu, quando eu caí no quarto do hospital. Quando eu caí no quarto do hospital aos 34 anos durante a EQM, meu corpo caiu ao solo, eu fiquei flutuando no centro do quarto e eu via 2 de mim. Foi a mesma coisa. Mas vamos voltar lá aos 6 anos de idade. Aí eu peguei, eu fiquei flutuando. Aí eu percebi que eu podia me movimentar. E o meu corpo físico ficou inerte na cama, ficou parado. Aí eu peguei, aí eu fiz uma movimentação assim dentro do quarto até a parede e depois eu senti que eu poderia atravessar a parede. Eu dei um movimento mais forte, eu atravessei a parede. Eu fiquei olhando
do lado de fora da minha casa. Aí eu achava estranho, aí eu pegava, voltava para dentro e ficava olhando aí eu, para confirmar se o corpo estava lá. E estava lá o corpo deitado. De lá eu vi a minha mãe costurando. Eu peguei e voltei para o lado de fora e fiquei olhando. Fiquei olhando, aí começou a dar um vento muito forte, muito impetuoso. Aí eu peguei e voltei para dentro do quarto e estava lá meu corpo inerte. De repente foi claramente de eu estar invadindo hoje, com os conhecimentos que eu tenho, inconscientemente eu invadi uma outra dimensão. Nesse mesmo espaço que eu estava, do meu corpo, da minha mãe, da minha casa, de onde eu morava. Aí tombou as paredes do meu quarto. Tombou para o lado, a outra para o outro lado, foi tombando as paredes de casa e as paredes do vizinho. Foi todas tombando, foi tombando toda. E onde eu morava lá, isso é lá em Marília, é uma descida e uma depressão. Então é uma descida, a rua de casa, e depois na sequência é uma subida. É próximo ao Hospital das Clínicas lá em Marília, lá na Vila Fragata. Aí eu peguei e fiquei admirado. Aí a casa foi tombando e foi sumindo. De repente não tinha casa nenhuma. Só tinha o poste, só ficou somente o poste em frente da minha casa. Tinha aquele poste e aquele onde tinha luz, aquele negócio verde que tinha luz, aquele que ele chama de plafoné, ficava aquela plafoné verde. Aí eu peguei, eu vi que eu poderia flutuar, me movimentar. Eu fiz um pequeno movimento para ficar em cima do poste, na ponta do poste. Aí eu peguei, fui lá e fiquei olhando. Eu fiquei olhando aquele negócio. De repente começou a planar tudo. Assim, na minha frente. Ficou tudo começando a ficar. A depressão começou sumindo, fica plano, depois ficou nem um platô verde, como um gramado de futebol. Completamente plano. Aí eu achei aquele tão estranho, não tem 6 anos de idade, você não vai ter conhecimento nenhum para ter uma distinção de uma coisa dessa. Aí o vento ficou mais intenso. Aí eu observei que vinha vindo alguma coisa de muito longe. E vinha uma coisa muito forte, e de repente ela veio chegando e parou bem perto de mim e se mostrou para mim. Aí essa com uma voz estridente falou assim: "Oi, menino." Aí eu fiquei admirado, eu falei: "Oi." Ele falou: "Você sabe quem sou eu?" Eu falei: "Sei, você é Deus." Ele falou assim: "Eu sei que você sabe porque está dentro de você. Não tenha medo." Eu falei: "Não, eu não estou com medo." Aí ele ficou olhando para mim. Aí ele e falou assim: "Você quer aprender a movimentar? Como que a gente se movimenta nessa situação?" Eu falei: "Quero." Ele falou: "Vem aqui." Aí ele abaixou, cheguei perto dele e falei: mentaliza um passo que você vai dar com pouca força." Aí eu mentalizei e fui lá na frente. Aí depois ele falou: "Volta." Eu peguei e voltei onde eu estava. Ele falou: "Vai bem mais longe." Eu peguei e fui bem mais longe. Ele falou: "Volta." Aí eu peguei e voltei. Aí ele pegou e falou assim para mim: "O que você está vendo é divino. Você não vai contar nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, nem para o melhor dos seus amigos." Aí eu peguei e falei: "Tá bom." Aí ele ficou me olhando. Aí de repente veio um menininho, ele ficou me olhando. E eu tentava entender o que era aquela criança. E ele ficava me olhando, ele ficava só me observando e sorrindo, né? Aí de repente veio uma menina clarinha, meia clara, cabelo claro. Não chega a ser loiro, mas cabelo claro. Ela tinha um defeitinho no olho. Ela ficava me olhando. Ela falou: "Oi." Eu falei: "Oi." Ela falou: "Paulo, a gente vai se encontrar, mas a gente não vai ficar junto nessa vida." Eu falei: "Ah, tá bom então." Aí ele foi indo: "Eu só queria te ver." Aí o menino me sorriu. Aí ele falou também: "Eu também só queria te ver." Aí eu peguei, fiquei observando. Aí de repente essas crianças foi indo ao longe e depois sumiram.
Aí veio esse ser divino, ele pegou, ficou me observando. Aí eu continuava nesse lugar plano. Aí ele pegou, ficou olhando, eu olhava assim, olhava para lá, para cá, só via a lua. Aí eu olhei lá para cima, via a lua. Aí ele ficou olhando. Aí ele falou assim, você quer ir para lá? Aí eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Ele falou assim, dá um impulso necessário para você chegar lá. Se o movimento que você fez aqui, você vai dar um movimento para cima, mas eu vou com você. Aí eu peguei e dei aquele impulso tão forte, venceu assim, parte para cima e fui. Mas eu fiquei pegando, fiquei olhando para trás, porque eu estava olhando para a velocidade para cima. Eu olhei assim, eu vi que eu estava saindo da Terra. Aí eu comecei a ver esse planeta azul, azul, aí de repente ele ficou azul, brilhante e vibrante. Só que ele tinha um prisma que parecia que ele estava faltando um pedaço dele. Uma coisa. A Terra, vista do espaço, é azul, brilhante e vibrante. É uma joia vista do espaço. Uma coisa muito bonita. Eu ficava admirando. Aí, de repente, chegou. A Lua foi ficando grande, grande, grande. Aí passou. Aí ele pegou, esse ser ficou do meu lado. Aí ele pegou, ficou me olhando. Ele pegou e falou assim. Aí eu desci na rua. Aí começou o frio. Mais um frio, mais um frio tão grande que eu tremia. Ele falou, não pense no frio. Aí eu peguei e ficou olhando a lua, é só pedra e poeira. De repente eu comecei e eu senti o cheiro, eu senti o frio e o cheiro. De repente aquele cheiro, um cheiro ruim, um cheiro de borracha queimada, de cabelo queimado, de plástico queimado. Ele falou, nossa, eu falei, mas o cheiro é muito ruim. Ele pegou assim, falou, você quer voltar? Eu falei, quero. Eu falei, eu quero voltar, está muito frio, é muito fedido, é muito bonito aqui. É só pedra e poeira, mas o cheiro é muito forte, é um cheiro muito forte. Aí ele pegou, falou, você quer voltar? Eu falei, quero. Aí ele falou, então vem, dá o impulso necessário para você voltar. Aí eu dei o impulso necessário para voltar e ele foi me guiando. Aí a gente voltou no mesmo lugar que estava. Esse lugar plano, tipo um gramado bem verde, plano. Eu fiquei observando, né? Aí ele pegou e falou assim para mim. Ele falou assim, agora eu tenho que ir. Como eu te disse, nunca comente isso com ninguém. Daí você vai comentar só depois, na sua velhice, depois que você tiver mais de 60 anos de idade. Por enquanto, não. Aí ele olhou, sorriu para mim e da mesma forma que ele chegou, ele foi embora. Deu um vento muito forte, muito forte. Aí ele pegou, foi embora, sumiu. Aí eu fiquei lá. E agora para mim voltar para minha casa? Eu fiquei pensando, aí eu pensei, eu falei, vou voltar no poste onde eu estava. Peguei e voltei onde eu estava e eu ficava olhando, procurando a minha casa e eu não achava. Eu falei, puxa vida. Aí eu peguei, fui lá na frente, voltei, andei naquelas distâncias como ele me ensinou, ia lá na frente e voltava, ia lá na frente e voltava. Aí eu peguei e ficava olhando, eu falei, puxa vida. Vou querer só uma coisa, eu vou voltar lá para cima. Quem sabe eu vejo alguma coisa lá, porque eu não vou achar o meu lugar de voltar. Ele não me ensinou como que eu voltaria para minha casa. Eu queria ver minha mãe. Agora eu estava com saudade da minha mãe. Eu falei, eu quero ver minha mãe. Aí, como eu vi que não tinha jeito, eu falei, vou voltar lá para cima. Aí eu dei o mesmo impulso que eu dei para ir em direção à Lua. Fiz a mesma viagem novamente. Aí foi subindo. Aí eu vi a Terra de novo. A Terra é bonita, brilhante, vibrante, é coisa mais limpa, parece uma joia à vista do espaço. Por enquanto, né? E ela vai escurecer, ela vai ficar horrível. Vai escurecer por ação humana. O homem vai praticamente destruir essa atmosfera futuramente. Aí eu peguei e voltei lá, perto da lua onde eu estava. E eu ficava olhando a Terra, ficava admirado olhando a Terra. Aí ele falou que eu poderia controlar o frio, fiquei controlando, o mau cheiro começou insuportável. É um mau cheiro na Lua, é uma coisa absurda, de mau cheiro e fedida. Só que aí aconteceu o seguinte, eu tentava voltar e não conseguia. Fazia um movimento para baixo que eu fiz ao lado dele e não conseguia. Aí, com entrando em desespero, o frio cada vez maior, o cheiro cada vez maior. O frio foi ficando tão intenso, e de repente eu apaguei. Desmaiei.
Aí eu peguei, apagou. É a mesma coisa que eu estivesse dormindo. Aí, eu não sei quanto tempo, minutos ou quanto tempo depois, eu acordei com a minha mãe me chamando. Ela, Paulo, Paulo. Eu falei, o que foi? Aí eu peguei, levantei assustado. Ela pegou, o que foi? Falou, não, mãe, eu fui lá fora, não vi nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus amigos, voltei a dormir. Eu sonhei, eu tive um sonho meio esquisito, mas agora eu estou bem. Você está bem? Eu falei, estou, mãe. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, então, já tomei café? Tomei. Mãe, eu vou lá fora esperar os meus irmãos ou algum amiguinho voltar. Mas só que eu não vou na rua, não, eu vou ficar dentro de casa mesmo. Aí eu peguei, fiquei lá no portão de casa, olhando para lá e para cá e pensando naquilo. Eu falei, o que será isso? Bom, isso daí foi uma coisa de criança. E eu fiquei guardando isso, guardando. Bom, a minha irmã me alfabetizou a partir dos 5 anos de idade, eu estava com 6. Mas assim, o básico, né? De ler e escrever o nome da mãe, do pai, A, B, C, 1 mais 1, 2, esse tipo de coisa. Essa foi a alfabetização suave. Aí eu peguei, depois fiz o colégio não, o primeiro ano, o segundo ano, infantil, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Quando tinha uns 12 anos de idade, eu senti uma atração muito. Comecei a sentir uma atração muito forte para ler a Bíblia. Aí eu falei. Aí eu peguei, perguntei para o meu pai lia todo dia, ele lia a Bíblia, eu falei, pai, posso ler a Bíblia? Ele falou, pode. Aí eu peguei, catava a Bíblia, meu pai, no momento que ele não estava em casa, alguma coisa, aí o que eu fiz? Eu peguei, comecei a ler a Bíblia desde o início. Aí eu lia ela, todo dia li um pouquinho, todo dia li um pouquinho. Eu falei, vou ler essa Bíblia de Gênesis até lá na frente. Aí eu olhei que o último livro era o Apocalipse. Eu peguei um marcadorzinho, e todo dia eu lia essa Bíblia. Aí eu pegava, ficava encantado com as coisas lá, tudo. Bom, por fim, criança, você tem muito tempo, e eu fui lendo, li todo o Antigo Testamento. Aí eu peguei, comecei o Novo Testamento, que é a história de Jesus. Eu peguei e fui lendo, porque quando esse ser divino me chegou, ele falou um trecho da Bíblia. E depois ele falou outro trecho da Bíblia. Só que quando eu estava lendo no Antigo Testamento o livro de Salmos, eu li o que ele havia falado para mim. Exatamente. Tinha algumas palavras diferentes, mas o sentido era o mesmo. É um livro do Salmo. Livro dos Salmos. Aí eu peguei, fiquei olhando, observei como ele falou que eu não poderia falar para ninguém, não falei para ninguém. Eu peguei, aí depois li do Antigo Testamento, o livro de Salmo está no Antigo Testamento, aí eu comecei a ler o Novo Testamento, eu li, foi indo no Novo. De repente, aí eu li um outro trecho que ele havia falado do Novo Testamento. Eu falei, puxa vida. Só que o trecho era meio diferente, porque a Bíblia que o meu pai tinha era uma Bíblia evangélica. Entendeu? E eu peguei e falei, puxa, bom, as palavras são quase todas essas, o sentido é o mesmo. E eu li tudo, reconheci que ele havia falado, uma coisa que ele tinha falado 6 anos antes, e eu peguei, guardei comigo isso. E não, como ele disse que eu não podia revelar, eu não revelava nada para ninguém. Não marquei nem nada, eu peguei, foi indo. Bom, aí cheguei no Apocalipse. Aí eu falei, puxa vida, tudo que ele me falou está aqui, tanto da parte do Salmo, quanto da parte do Novo Testamento da Bíblia. A história que eu ficava questionando, eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, puxa vida, eu vou recriar a situação de quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu deitei na cama, mas eu sentia toda aquela ondulação,
lá que deu, assim, naturalmente, né? Não foi uma coisa provocada. Com 6 anos de idade, você não vai provocar uma coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, eu vou provocar aquela situação para mim voltar a ver essa dimensão. Aí, com 12 anos, eu já sabia o que era uma dimensão. Que eu, xereta, perguntei para o professor o que era a dimensão, ele me explicou o que era, eu guardei comigo. Aí eu peguei, uns 12 anos de idade, eu já morava em outro local. Esse local em Marília, mas eu já morava em outro lugar. Não morava nesse lugar dessa depressão que eu falei para você, que quando eu vi esse aplainamento todo da Terra, que se aplainou nivelou na minha frente toda a Terra. Nesse outro lugar que eu morava, já era próximo ao centro. Era uma descida, mas não chegava a ser uma depressão. E eu peguei e falei, eu vou provocar aquela mesma situação. Eu estava sozinho em casa, eu deitei na cama, e eu ficava mentalizando aquela situação que eu havia tido com 6 anos de idade. Aí eu peguei e fiquei mentalizando aquela situação toda que eu faço. E de repente, aí começou a flutuação. Começou aquela flutuação bem leve, fraquinha. Eu pensei comigo, isso daí não vai virar nada não. Ela foi aumentando, fui mentalizando, ela foi aumentando, aumentando. Depois chegou num ponto de, eu falei, agora vai. Foi, bum. Aí aconteceu. A mesma coisa. Eu separei do meu corpo e fiquei flutuando ao lado do meu corpo. Só que aí eu já tinha 12 anos de idade. Aí eu já estava, entre aspas, mesmo nos poucos 12 anos de idade, consciente da arte que estava fazendo. Eu pensei, puxa vida, eu não vou ter suporte nenhum nisso. Aí eu peguei e continuei flutuando. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá aos 6 anos de idade. Eu passei por lado de fora de casa, atravessei a parede, você via só aquela parte marrom dos tijolos, né, a casa era feita de tijolo maciço, e toda aquela parte marrom do tijolo, eu voltava para dentro, ficava lá do meu corpo flutuando. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou no poste daqui de frente de casa. Aí eu fui lá para fora. Eu não sei se acho que eu já tinha uma certa prática nisso daí, né? Aí eu peguei e dei aquele impulso necessário para ir na altura do poste. Eu fiquei olhando. Aí aconteceu novamente. De repente começou a tombar as paredes da minha casa e de todas as casas. Mas eu já estava ciente do que ia acontecer. Foi tombando. Ela tombava e sumia, parede por parede. Foi tombando. E era uma descida lá perto de casa também. Mas não chegava a ser uma depressão. Eu descia, porque tinha mais descida para baixo de casa ainda. Aí foi tombando todas as casas. Todas as casas. Aí, de repente, começou a nivelar. Nivelou tudo. E a partir do momento que nivelava, aparecia como um gramado. Como um gramado de futebol, mas gigante, você não via nada, só esse gramado. Aquilo lá era um gramado perfeito, plano. Aí eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade. Eu ia lá na frente e voltava. Eu dava aquele impulso, mas ia bem lá na frente e voltava. Aí eu dava um outro impulso maior ainda e voltava, para o lado direito, para a esquerda, para frente, para ver se achava alguma coisa. E não achava, era só esse extrema grande. Aí, de repente, o que eu fiz? Olhei lá para cima. Aí dei uma olhada lá para cima e falei, eu vou lá de novo. Depois não sei como que eu vou voltar, ou se a hora que eu apagar, eu vou estar aqui dentro, né? Aí eu peguei e dei aquele impulso para cima e foi. Mas você pega uma velocidade, que o espírito é uma coisa, ele não tem massa, mas é um vento. Mas você dá aquele impulso, ele vai numa velocidade tão grande, mas tão grande. Aí já começa, eu olhei para trás, aí vi a mesma imagem, né? A Terra é azul, brilhante, vibrante, é redonda. A Terra é completamente redonda, não tem nada de plano, não. Pode desistir de terra plana que não funciona, não. Mas só que, logicamente, de acordo com o prisma do Sol, parece que está faltando um pedaço. Inclusive, tem uma foto da Apolo 8 que retrata exatamente o que eu vi nas duas dimensões. Pode procurar na internet
a foto da Apollo 8, que foi tirado em outubro de 1968. 1968 foi tirada uma foto. E eu via isso em outubro de 1967, quando eu tinha 6 anos de idade, eu via esse mesmo prisma, desse mesmo ângulo. E depois, em 1972, quando eu tinha 11 anos, eu via esse mesmo prisma, essa mesma coisa. Você via a parte da branca da Lua, que é só pedra e poeira, e você via a terra azul, brilhante e vibrante. Pode procurar na internet que você vai ver lá. Eu vi por 2 vezes, 2 não, né? 3. Quando eu tive EQM, eu passei por esse mesmo lugar. Bom, aí eu fui. Aí eu vi a terra azul brilhante, mas é uma joia ver os espaços, é a coisa mais linda que tem, até bonito de se admirar. Por enquanto, que ela vai escurecer por ação humana. O homem vai destruir essa natureza quase que por completo. É só perceber os movimentos atuais, né? Aí eu peguei e fiquei. Foi. Bom, chegou lá na Lua. Mas lá, eu pensei, eu tinha 6 anos de idade, eu pensei, eu era mole, eu não aguentei o frio. Mas agora eu, na minha autoridade dos 12 anos de idade, eu vou aguentar o frio. Eu vou ficar aqui até, né, aguentar e vou tentar voltar, que agora eu tenho mais idade e vou conseguir voltar. Engano meu. O cheiro era o mesmo. É um cheiro tão insuportável. É um cheiro de borracha, de plástico queimado, cabelo queimado, tudo. A mesma coisa que fazer uma fogueira com plástico, borracha e cabelo. E um cheiro absurdo. Cheiro ruim, insuportável. Eu falei, não vou aguentar ficar aqui de novo. E o frio. É um frio intenso, parece que vai te emprenhando. Depois parece que começa a criar cristais de gelo na sobrancelha, no cílio. Eu vi aqueles cristais de gelo se formando até nos meus ombros. Eu falei, não, eu não vou. Eu falei, vou. E eu dava impulso para lá, para baixo, para cima, para baixo. Eu vou mais para frente, vou para lá, vou para cá. Aí eu fiquei. O frio foi tanto, e o medo foi tanto, e o cheiro ruim foi tanto, que eu não conseguia ir para lugar nenhum. Aí eu peguei e falei, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Falei, eu vou tentar voltar, mas o frio foi me dominando, o frio dominando. Aí eu senti endurecer tudo, aquele frio, aquela coisa fria, aquela coisa absurda. Eu falei, o cheiro chegou num ponto de sabe, eu senti a respiração, mas o cheiro ficou tão insuportável que foi indo, aí eu senti o meu sentido desfalecer, foi sumindo, e eu apaguei. Aí eu acordei novamente com a minha mãe me chamando. Paulo, você está sonhando com alguma coisa? Você está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo. Paulo. Aí ele me chamou, eu falei, oi mãe. Aí deu aquele ligor disjuntor daqui, né? Aí dei aquele suspirada. Aí eu falei, nossa, nunca mais eu vou me atrever a fazer um negócio desse que eu não tenho conhecimento para isso. Então, quem tem conhecimento para isso, que faça, mas eu não provoco mais não. E tem outra coisa. Nessa primeira noite, quando eu fui dormir, eu tive o segundo crise de sonambulismo. O primeiro foi com 6 anos de idade, aí eu tive o segundo. Aí novamente apareceu esse ser divino. Ele falou para mim não provocar mais essa situação até chegar da hora. Ele falou, Paulo, não provoque mais essa situação. Eu falei, eu entendi. E você também não propague o que você fez para conseguir isso. Isso aí não é uma boa coisa. Você não está preparado para esse tipo de coisa. Você vai para uma dimensão que você não consegue voltar. Ele falou assim, você entendeu? Isso aí você nunca ensine para ninguém fazer o que você fez. Você entendeu? Eu falei, eu entendi. Aí ele falou assim, tá bom então, eu tô indo. Eu falei, pedi desculpa para ele, muito desculpa. Tá bom então, tchau. Foi embora. Aí, bom, e daí foi a parte, aí depois, aos 12 anos de idade, eu cessei isso daí. Até chegar quando eu tive uma endocardite. Essa endocardite eu tive um tratamento dentário. A bactéria da minha boca entrou na corrente sanguínea e se instalou na válvula aórtica. Só que quando descobriu, eu já estava com a febre de 41 graus,
43 graus. Foi quando começou o tratamento